A paz do Senhor, grata a Deus por mais um EBD online. Hoje vamos estar estudando a lição de número 8, com o tema Deus e a sua Igreja. Então, esse é o tema de hoje, que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, do 37 ao 47, que fala a respeito das pessoas que foram batizadas, né? E como viviam os novos convertidos naquela época. Então, essa é a lição base de hoje. Mas antes de dar início à sua aula, querido professor, não esqueça de ter um momento de oração, né? Pedidos de oração, agradecimentos, para depois dar início à aula. Lá na Bíblia diz, em Colossenses, capítulo 1 e o versículo 18, diz o seguinte: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. E aí você faz essa leitura, não deixa de fazer com o seu pré-adolescente. Aproveitando, querido professor, que tem o devocional, aonde você pode estar todos os dias da semana, na segunda-feira, de segunda a sábado, sempre tem um texto bíblico, onde você pode estar colocando no grupo do WhatsApp, ou se vocês não têm um grupo da sala, mas tem um contato do pré-adolescente, mandar no privado e pedir para ele refletir sobre aquele texto bíblico. E no dia da lição, escolher, né? Escolher 6 adolescentes, 6 pré-adolescentes, e cada um explicar o que foi que ele entendeu a respeito daquele texto bíblico, que na verdade vai deixar mais claro a lição que ele vai estar estudando naquele dia. A nossa lição ela tem 3 objetivos, né? Mostrar que Deus tem um propósito para a sua igreja, ensinar que Deus é quem sustenta a sua igreja e enfatizar o verdadeiro amor que a igreja deve exercer. Então, esses são os 3 objetivos da lição de hoje. O ponto 1, deixa eu ler aqui para vocês. Conhecendo mais de Deus, né? E aqui o texto diz que a igreja ela foi criada por Deus com um propósito de representá-lo neste mundo. Além da adoração a Deus, a igreja tem a missão de tornar conhecida ao mundo a mensagem do Evangelho. Então, você pode, nesse momento, perguntar a eles se eles conhecem algum texto bíblico que fala a respeito do evangelismo, a respeito desse ID que o Senhor Jesus ele tem deixado para cada um de nós. E aí você pode estar vendo um texto bíblico que não está anotado aqui na lição, mas você pode estar fazendo menção, que se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o nosso chamado de levar o evangelho a toda criatura. E aí você pode estar lendo esse texto bíblico com eles. O ponto 1 da lição fala assim: o propósito de Deus para com a igreja. E aí conta assim, que no Antigo Testamento Deus criou uma nação para representá-lo aqui, né, que é a nação de Israel. Mas o que foi que aconteceu? A nação de Israel o rejeitou. E aqui diz assim, para anunciar o seu nome, porém o povo de Israel não cumpriu a sua missão. Então o reino foi tirado de Israel e dado a outra nação que cumprisse a missão de transmitir a palavra de Deus ao mundo. Essa nação é a igreja. Sendo assim, o propósito de Deus para com a igreja é, ponto A, ligar os salvos num rol de membros celestiais. Ponto B, blindar a igreja da morte. E a lição diz assim no ponto B: é óbvio que as forças do inferno não ficariam satisfeitas com a igreja, proclamando a salvação em Cristo Jesus. Então, Satanás e seus anjos decaídos farão de tudo para desviar a igreja da sua missão. Então, nos 3 primeiros séculos, após a fundação da igreja, milhares de cristãos foram mortos violentamente pelos imperadores romanos e por homens que se declararam inimigos dos cristãos. Você pode estar pesquisando
na história, ou até mesmo a história da igreja, onde conta a história de vários missionários que, por não negar o nome de Cristo, sofreram, outros foram mortos, para que o seu pré-adolescente tenha essa realidade e entenda, né, o que muitas pessoas já sofreram por amor ao evangelho. Que para hoje eles terem o conhecimento do evangelho, muitas pessoas sofreram, muitas pessoas padeceram, para que hoje a gente tivesse esse conhecimento e seguir com aquela missão que Deus ele deixou para cada um de nós. No entanto, a igreja se manteve viva e está até hoje cumprindo a sua missão de anunciar Jesus como Salvador dos homens. E aí, querido professor, é importante perguntar ao seu pré-adolescente se ele tem o costume de evangelizar. E talvez algum diga, tia, eu não vou não evangelizar não, eu sou muito novo, eu não vou evangelizar não. E vai ter outros que vão dizer, não tia, eu vou. Eu saio com a minha mãe ao campo e a gente evangeliza. E aí você pode, querido professor, trazer a ideia de que ele pode estar saindo evangelizando com o pai, com a mãe, mas também na rua, na escola, junto com seus amiguinhos que ainda não são crentes, não são cristãos, eles poderem falar do amor de Cristo, falar que Jesus morreu na cruz, tanto com palavras como com comportamento. Então, a forma que você fala, a forma que você se comporta na escola, você é um representante de Cristo. Deixe isso bem claro para ele, para que ele comece a refletir, dizer, olha como eu me comporto na escola, tem pessoas me observando. E ali eu sou representante de Cristo, sou igreja, né? Deixe frisado isso, que a igreja não é só o templo de paredes, né? Mas que ele também é a igreja. Ponto C. Ser testemunha de Jesus. E a lição diz assim: cabe à igreja falar da salvação em Cristo a todos os povos da terra. É continuar o evangelho, né? O evangelismo às pessoas próximas. Alguns vão estar evangelizando só na rua de casa, mas vai ter outros que vão precisar ir para um pouco mais longe, ou até mesmo para outro país, para proclamar e falar da missão que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. E o ponto D, da importância de socorrer os necessitados. É uma missão da nossa igreja. Socorrer as pessoas que precisam, o órfão, a viúva, aquele que precisa não só de alimento, mas também de acolher, de ouvir, de cuidar em oração. Essa é a missão da igreja. Então, tente também deixar isso frisado, que hoje talvez o seu pré-adolescente não esteja precisando de ajuda, mas pode ter outro coleguinha que está precisando, né, de um tênis para ir para a escola. Se você tem 2 e pode doar um, por que não ajudar a quem precisa? Então, é gestos pequenos que faz parte da missão da igreja. O ponto 2 da nossa lição fala sobre a estrutura da igreja criada por Deus. E aí, esse ponto da lição ele vem falar sobre a pedra fundamental, que é quem? Cristo. É a pedra fundamental da igreja, é onde a igreja está alicerçada. O ponto A fala assim: a igreja é o corpo de Cristo, né? E o ponto B fala sobre os dons ministeriais e espirituais na igreja de Cristo. Deixa eu ler para vocês. A igreja é o corpo de Cristo, formado por muitos membros, que somos nós. E o próprio Cristo é o quê? A cabeça do corpo, é que rege, é que domina, é que guia a igreja. O corpo de Cristo, a igreja, também não vive sem a sua cabeça, que é Cristo. Se um membro se desligar da igreja, ela continua vivendo, mas jamais vive sem Cristo, que é a cabeça que comanda a igreja. Ou seja, não tem como viver distante de Cristo. E aí, falando sobre os dons ministeriais, né, que são quais? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. São os dons ministeriais. E os dons espirituais que tem na igreja são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia,
dom de discernir os espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. Esses são os dons espirituais que o Senhor tem para dar à sua igreja. E que seu pré-adolescente pode sim, orando com a fé que ele tem, pedir um dos dons para poder usar para a glória de Deus. E o Senhor tem para dar aos seus filhos. Ponto 3 da nossa lição fala sobre o amor de Deus revelado por meio de sua igreja. E aí o ponto A fala que o amor é mais que um mandamento. E o ponto B, que a igreja primitiva revelava o amor de Deus. E esse texto ele vai contar que a importância do amor ao próximo como mandamento. E o texto vai relatar sobre a história do jovem rico, quando ele se aproxima de Jesus, e diz que quer seguir. E o Senhor diz, olha, se tu queres me seguir, volta, vende tudo que tu tens e me segue. Só que aí ele pensou 2 vezes, não. Por quê? Porque ele tinha amor aos objetos, às coisas que ele tinha. E aí ele resolveu não seguir a Cristo, E foi e se deixou de lado. Então ele retrocedeu. Preferiu juntar tesouros na terra do que tesouros no céu. E o ponto B, que fala sobre a igreja primitiva, onde ela revelava o amor de Deus. Ao que diz a lição. Ajudar os necessitados com bens materiais é uma forma de revelar o amor de Deus. Há muitas pessoas carentes que precisam de ajuda. Muitas pessoas aceitam a Cristo por meio do testemunho da igreja local. Outra atitude que revela o amor de Deus é não agredir e nem revidar o mal. Os apóstolos foram perseguidos, maltratados, caluniados por causa do evangelho, mas nenhum deles se vingava. Antes, eles oravam a Deus em favor deles. Ou seja, o cristão na terra ele vai passar por perseguições, vai passar por dificuldade, mas nós temos um Deus poderoso que podemos levar tudo isso para ele e no tempo certo ele resolver a nossa questão. Então, pode ser que tenha algum pré-adolescente seu que na escola sofre com brincadeiras que são desagradáveis, que deixa ele triste, que não deixa ele bem, mas que ele possa tão somente entender que há um Deus no céu que ele cuida dele e que no momento certo vai proteger, e vai lhe dar vitória. A conclusão da nossa lição diz assim: a igreja foi criada por Deus com o propósito de representá-lo neste mundo. Você faz parte dessa igreja, seja sal da terra e luz do mundo, por onde você passar. Deixe isso claro para o seu pré-adolescente que nós somos representantes de Cristo aqui na terra e que precisamos ser diferente onde chegarmos, que a gente possa revelar o amor de Cristo, que a gente possa fazer coisas que Cristo faria, que é o quê? Amar o próximo, ajudar o necessitado, acolher aquele que precisa e proclamar o evangelho a toda criatura, porque aquele que crê, será salvo. Então, essa é a lição de hoje, tá certo, querido professor? Que Deus continue te abençoando grandemente. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau e até a próxima lição, se assim Deus permitir. Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.